Floripa em Foco do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, aqui no estado de Santa Catarina. Aproveitamos a realização da 4ª Conferência Estadual de Educação pelo SINT, aqui na Escola Sul, trouxe entre uma das palestrantes a professora Maria Raquel Caetano, que é da Federal do Rio Grande do Sul, mas na verdade leciona no Instituto Técnico Federal do Rio Grande do Sul, né? Que aqui em Santa Catarina equivale ao IFSC. E a professora fez uma excelente palestra, né? Parabenizo novamente, sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Esse documento simplesmente diz tudo o que deve ser ensinado nas escolas em todo o Brasil. É isso, professora? É isso, né? É menos isso que a gente vai conversar agora. Isso. Mas para entender a BNCC, que tenta mexer tanto na gestão, né, que fala em privatização, terceirização, mexe na gestão e também no conteúdo. Para entender a BNCC e essa função, tem que saber que a educação está em disputa. É isso mesmo, professora? Olá. Realmente é isso. Nós estamos num processo em que a educação é um campo em disputa, né, em disputa entre os trabalhadores da educação e a classe empresarial voltada ao capital, que tem como objetivo dar a direção da proposta das políticas educacionais, assim como também interferir no conteúdo. Então, como campo de disputa, nós temos que nos atentar, né, que nós precisamos defender a escola pública com condição pública e com conteúdo público. E faz muito tempo que eles estão tentando se apoderar tanto da gestão quanto do conteúdo. A professora citou na palestra que começou em 2012 esse movimento organizadamente, assim. Em relação à Base Nacional Comum Curricular, é importante que a gente lembre um pouco da questão histórica, porque a ideia de ter uma base nacional, de ter uma base comum na educação brasileira, ela não é nova, e vários ensaios já foram sendo realizados desde os anos 80, dos anos 90, nos anos 2000 com as diretrizes, que é o que nós defendemos, e também mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular. O que é importante que nós saibamos, né? A Base Comum Curricular, ela foi já desde 2000, o movimento dos educadores, né, nos anos 2000, começou a tratar disso, né, junto com pesquisadores, instituições de pesquisa, associações, professores das redes. E o conceito de base comum nacional esteve sempre em disputa com a ideia da construção da Base Nacional Comum Curricular. Porque, na verdade, a Base Nacional Comum Curricular, ela trabalha com conceitos diferentes daqueles dos quais os educadores que se organizaram, né, fizeram toda essa discussão. Então, é uma discussão conceitual no primeiro momento. Quem se apropriou, então, da construção da Base Nacional Comum Curricular foi o movimento pela Base Nacional, né, que é um movimento coordenado pela Fundação Alemã e com várias instituições ligadas, não à educação, mas ligada ao grande capital. O que isso significa, né? Que são instituições ligadas a bancos, né, ligadas ao banco, ao mercado financeiro, são instituições ligadas à mídia, à grande mídia nacional, são instituições ligadas a editoras, entre outras. E eles é que têm uma visão comercial da educação, né? Para eles é um investimento financeiro. A questão da disputa, então, pela educação como um bem público, né? Este movimento, junto com um grupo de empresários, e na sua grande maioria, mas não todos, apoiaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff e, por isso, apoiam as reformas educacionais em curso. Esse grupo, então, ele quer, na verdade, né, a formação de um determinado sujeito, de um determinado aluno. Por isso, o interesse na formação da juventude brasileira. Então, nós temos que
pensar, né, que esses grupos privados, eles têm um grande interesse na escola pública, porque a escola pública ela representa 86% das matrículas dos alunos de todo o Brasil. Então, estar dentro da escola pública, direcionar as políticas educacionais da escola pública é de um grande interesse, porque o que está em jogo é a formação das crianças e jovens do Brasil. Então não é só mexer na gestão, privatizar ou não, mexer no conteúdo, que é a qualificação, né? Querem deixar só matemática e português, mas tem por trás disso também uma questão de controle social. Exatamente. Eu acho que a base, ela vem, a política, né, da Base Nacional Comum Curricular, ela vem mostrar, né, exatamente isso. Quer dizer, não é só o controle da política em si, que foi toda direcionada pelo movimento pela base, mas também o que está pautado pelo movimento é o conteúdo da proposta. Então, qual é o conteúdo da proposta da Base Comum Curricular? Deixar língua portuguesa e matemática, né, como as disciplinas principais, que são, né, que essa reforma da Base Nacional Comum Curricular está baseada no Common Core, né, que é a reforma americana, e pautar, então, para as avaliações nacionais e internacionais, somente essas disciplinas, que são as disciplinas que são cobradas. Onde fica a área social, a área científica, a diversidade, as questões de gênero, que fazem parte da pauta brasileira, né? Nós somos um país diverso, nós somos um país multicultural. Então, essa discussão ela tem que estar presente na escola. Nós não podemos pautar uma base nacional comum curricular apenas com disciplinas que fazem o jogo do mercado. Não é só ler e escrever. Nós queremos um aluno que saiba muito mais do que isso. Que saiba pensar, se comunicar também, né? Mas que se conheça, que reflita sobre os problemas da atualidade, né? Que reflita sobre as reformas que estão em curso, que não são só as reformas educacionais, mas é a reforma trabalhista, é a terceirização de serviços, é a PEC, né, do corte de gastos. Quer dizer, que sujeito é esse que vai ser formado por uma escola pública que vai ter que enfrentar todos esses desafios? E para isso, não basta português e matemática. Para isso, nós precisamos muito mais. Parece que Santa Catarina está sendo uma espécie de laboratório da implantação desse sistema, até porque um dos nossos secretários de Estado da Educação foi quem coordenou um grupo de estudo. Como é que é essa história, professora? Na verdade, o CONSED, né, que é a instituição do qual o ex-secretário estadual de Educação e agora presidente do Conselho Nacional de Educação está ligado, o CONSED fez parte, né, de todo esse movimento, o CONSED, a Undime. Por que é importante que a gente saiba que o CONSED e a Undime fazem parte desses movimentos, né? Porque, na verdade, eles congregam, né, os professores de todas as redes, tanto da rede municipal quanto estadual. O CONSED, por exemplo, trabalha com os secretários estaduais de todos os estados brasileiros. A Undime de todos os municípios. Então, são orientações que o próprio CONSED e a Undime dão, né, que vão ter eco nos municípios e nos estados. Então, em relação a Santa Catarina, alguns dos nossos estudos, porque nós não fizemos todos, tem mostrado o quanto Santa Catarina é protagonista no movimento, né, de privatização da educação. E quando eu digo movimento de privatização da educação, eu estou falando que privatizar não é só vender a escola, né? Existem vários tipos de privatização. A privatização do conteúdo, a privatização quando tu tem uma formação de professores sendo
oportunizada por grupos privados, a privatização de quando o Estado se afasta da educação e repassa para fundações e institutos a sua missão, a privatização quando a educação abre espaço para educação à distância, em que não é necessário um professor, né? A privatização ocorre também quando nós temos todo tipo de produto empresarial entrando na escola, apostilamentos. É uma visão puramente financista dentro da educação. A educação como um negócio, não como um elemento de formação de uma nação, de um povo. Exatamente. Então, com essa questão, com esses movimentos todos que estão se inserindo e disputando o conteúdo da educação pública, o que nós podemos pensar, né? Temos que entender que esse é um processo que não está sozinho, né? Que ele é um processo maior de crise, né? do capital, e essa crise do capital, então, ela não é uma crise do Estado, né? Ela não é uma crise do Estado, ela é uma crise do sistema como um todo, e é uma crise sociometabólica, de um sistema sociometabólico, que é um sistema que vai se reorganizando e reorganizando o tempo todo, né? E o sistema ele acaba se reorganizando a partir, então, de estratégias. Que estratégias são essas? Uma delas é o neoliberalismo, né, do qual vai dizer que o Estado tem que ser mínimo para as políticas sociais e máximo para o capital. Então, retira, né, todo tipo de direito dos trabalhadores e maximiza, então, as suas políticas para o capital financeiro, exatamente. E também a terceira via, né, que é que tenta repassar, então, não privatiza, mas tenta repassar as políticas sociais para o terceiro setor mercantil. E aí é onde surgem as fundações, os institutos que estão, né, influenciando a gestão da escola pública, porque entende que a educação é uma mercadoria, né? E a educação como mercadoria, ela precisa ter um produto, né? O resultado é um produto, e para isso, para ter um produto desejado, então, precisa mudar, alterar a forma de gestão da escola, passando-se de uma gestão democrática para uma gestão gerencial, né, empresarial, ligada ao mercado. E aí, então, altera a cultura da escola pública e altera também a forma de entender a educação e a forma de formar a juventude e as crianças do Brasil. E Santa Catarina, então, tem sido, sim, um laboratório, né, em que a partir, então, do repasse do Estado para instituições como instituições Ayrton Senna, Unibanco, e Natura e tantas outras, tem entrado nas escolas e desenvolvido programas nas escolas públicas, nas escolas estaduais, né, e que acabam, então, alterando, de alguma forma, a cultura educacional, o objetivo da educação e o conteúdo educacional do processo de ensino-aprendizagem inclusive. Professora, e essa Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que está vigente hoje, foi aprovado nesse Conselho Nacional CNE, presidido pelo Deschamps, que é muito conhecido aqui em Santa Catarina, ex-secretário de Educação. Mas não foi unânime a votação desse projeto, né? Teve ressalvas que a gente só soube aqui na sua palestra. O que foram? É importante nós entendermos que, embora este processo todo das reformas educacionais no Brasil estarem aí atropelando todos nós, né, nós temos sim a resistência a esse processo. Por exemplo, né, o ano passado, quando a base foi atropelada, né, e aceleradamente aprovada, sem dar vistas, né, aos pedidos, né? Então, o que aconteceu? Nós não tivemos uma aprovação unânime, nós tivemos
3 professoras, né, representantes de entidades que deram seu voto contrário, o que é um sinal muito importante para todos nós, né, que defendemos uma educação pública, do qual elas dizem que o debate não foi democrático, que houve um apartheid, né, entre uma separação entre a própria educação básica, quando se aprova uma base da educação infantil e do ensino fundamental e se acaba retirando a questão do ensino médio. Então, essas 3 professoras foram muito corajosas para o momento que a gente está vivendo, né, e que nos dá uma sinalização muito importante, né, de como esse processo ele foi construído. Com certeza não foi construído com os educadores e com a comunidade escolar. A Base Nacional Comum Curricular, ela teve exclusivamente a interlocução, o diálogo com a classe empresarial e não com os educadores. E aqui em Santa Catarina, essa articulação está funcionando bastante? Pelo que a gente tem visto em algumas pesquisas, né, que já foram feitas e algumas pesquisas que nós fizemos, essa questão da entrada e do financiamento, né, das instituições privadas na educação, ligadas ao mercado, a educação, ela ocorre à medida que o Estado também passa a desinvestir na educação pública, né? Ontem nós vimos a apresentação daquele professor economista, em que ele diz, né, que com o tempo o Estado acaba desinvestindo em educação, que é onde abrem as brechas para entrar essas instituições. Assim como em Santa Catarina, né, em outros estados do Brasil também vem acontecendo isso. O Estado, então, ele retira a educação, né, da sua função principal e acaba repassando com um discurso de ajuda, de qualidade, de equidade, né, de todos aqueles conceitos que nós, educadores, né, que defendemos uma escola com gestão democrática, né, temos. Então, esse discurso ele vem sendo apropriado também por essas instituições. Só que, na verdade, as nossas pesquisas têm mostrado que não é exatamente isso, né, que ocorre. E mesmo estes institutos internacionais que recebem dinheiro apregoam que a qualidade do ensino foi alta, mas também os resultados não têm demonstrado isso, não? Por exemplo, o Common Core americano, né, nós temos a própria Diane Ravitch, que foi a ministra, né, como se fosse uma ministra da educação à época, que é a referência de currículo que o Brasil vem adotando, inclusive com revisões, né, a própria base teve revisões desses técnicos americanos, entre outros. O que a Ravitch diz, né, que uma base comum curricular apenas em português e matemática para enfrentar as avaliações internacionais e as externas, elas não dão o resultado esperado. Né? Por quê? Porque a educação é muito mais do que uma avaliação em português e matemática. Né? Nós temos a educação brasileira, assim como a educação americana, em países muito diversos. Né? Vejam, os Estados Unidos, o Sul, o Norte, o Leste, o Oeste, são quase que países muito distintos. Então, como que uma base comum vai dar certo com essas distintas culturas? Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu, né? O Common Core foi a porta de entrada da privatização da educação americana, né? Que está a passos largos, Assim, né, como no Brasil. Quer dizer, quem vai garantir que uma base comum curricular em português e matemática, né, num país diverso como o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, né, desde a educação indígena, quilombola, educação do campo, educação urbana, né, das populações urbanas, quem vai garantir que essa base ela vai estar apropriada para toda essa diversidade brasileira, né? Sem falar dos itinerários formativos, né? Que é uma vergonha. Qual é a escola pública brasileira que
tem condições de oferecer 5 itinerários formativos. São itinerários informativos. Os itinerários formativos no ensino médio, por exemplo, tem uma base comum, né, das disciplinas comuns, português, matemática e outros, e o aluno vai poder escolher por 5 itinerários formativos, ou ciências humanas, ciências da natureza, ciências matemática, educação profissional. Ele vai poder escolher um caminho, né? Exatamente, são caminhos que ele vai aprofundar isso. Nós temos 5 itinerários formativos aprovados, né, na lei da base, mas com essas dificuldades todas que nós estamos enfrentando, desde a falta de professores até a falta de estrutura da escola, qual é a escola pública do Brasil que vai poder oferecer os 5 itinerários? Né, os 5 caminhos a seguir. Né? E aí, então, o que acontece? Abre a perspectiva para as parcerias público-privadas. Bom, eu não vou poder oferecer, mas aí eu vou poder fazer parceria, né, com o sistema que eu quiser para poder oferecer, então, esses itinerários. E aí abre o caminho para todo tipo de negócio em educação. Esses itinerários, é bom ressaltar, só tem como matéria obrigatória português e matemática, e o resto é optativa. Reduziu bastante a carga horária desses cursos, né? E faz parte também a retirada da filosofia da grade curricular, não? Sim, nós temos várias disciplinas, né, que na verdade elas não foram retiradas, mas elas não são tratadas como disciplinas. Elas poderão ser tratadas como projetos dentro da área, né, projetos dentro de uma determinada área. Então, por exemplo, nós temos o que é obrigatório? Português, matemática e educação física, se eu não me engano. Né? E aí as outras disciplinas serão tratadas como áreas que poderão ocorrer ou não, né? Vai depender muito da forma como cada escola vai lidar com isso. Então nós temos à medida, né, que se aprofunda a questão da reforma, tirar, então, disciplinas que fazem com que os alunos possam ser críticos, pensantes, sujeitos que vão realmente conseguir pensar a realidade e, ao mesmo tempo, responder aos desafios de uma sociedade do século XXI. A professora Maria Raquel Caetano está aqui em Florianópolis, palestrou na 4ª Conferência Estadual de Educação do SINT sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que foi implantada meio a toque de caixa, né, com medida provisória, com resistência dos professores que estão ali no dia a dia da escola, né, com votos contrários, inclusive, quando foi aprovada no Conselho Nacional de Educação. Esses motivos todos estão levando a classe dos professores a querer a eliminação dessa lei? Na verdade, todos esses movimentos, né, a votação contrária das 3 professoras, a renúncia do César Calegari, né, que era o coordenador da BNCC do ensino médio, e também agora várias entidades já vêm se manifestando contrário à BNCC e a favor da revogação, né, da BNCC e também da reforma do ensino médio. É importante que nós podemos convidar todos os educadores, né, a se manifestarem nas suas escolas, a desenvolverem diálogos com os seus colegas sobre essas questões, porque nós temos que revogar, né, essa legislação, que foi uma legislação verticalizada, que é um projeto verticalizado, que não tem identidade dos educadores, que não dialoga com a comunidade escolar e por isso que precisa ser revogada. Então, nós estamos na campanha Revoga Já, não a BNCC e não a reforma do ensino médio. E, além de propor a revogação, apresentam uma proposta que teve as conferências populares de educação também, que elaborou um grande documento, sugestão, né?
Sim, nós temos o documento elaborado pelo conjunto dos pesquisadores e educadores das universidades e escolas brasileiras, que é um documento de 2014, que vai tratar, então, dos conceitos construídos pelos educadores e que é muito importante que a gente possa olhá-lo, estudá-lo e discuti-lo. Muito obrigado pela participação, professora Maria Raquel Caetano, da Federal do Rio Grande do Sul, mas que leciona no Instituto Federal. Em que disciplina, em que área? Na verdade, eu faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estuda as relações entre o público e o privado, coordenado pela professora Vera Peroni, e eu trabalho, né, e também coordeno pesquisas no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense e sou professora do mestrado em rede, da especialização e também no ensino médio. Parabéns, professora. E parabéns novamente pela sua palestra, pela abordagem aqui na 4ª Conferência Estadual de Educação do SINT. Obrigado mais uma vez pela presença e você... Obrigada a vocês. E a você, telespectador, pela audiência. Reveja esse bate-papo na página do SINT, aqui na página do SINT, sint-sc.org.br.